Aleluias, a paz do Senhor, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã de milagre, de vitória. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo de número 24 para a nossa meditação. Os irmãos que acharam diz amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 24. Davi já havia alcançado a cidade de Maanaim. Qual é o nome da cidade? Maanaim. Quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Amém? Amém. Queridos, eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Gustavo. Muito obrigado, pastor, por nos receber. Deus continue abençoando muitíssimamente a sua vida, a vida da sua esposa, a pastora. Oi? Daniele. Deus abençoe este casal. Tem filhos? Duas. Deus abençoe também as filhas. Obrigado por nos receber. O pastor Elias é um amigo, né, já de longas datas, é uma bênção, pastor Elias. E quando ele falou, eu falei, vamos lá. A cidade de Maringá é uma cidade que eu carrego no meu coração com muito carinho. Tem muitos parentes aqui. Meu tio está aqui, ó, tio Hamilton, levante a mão assim, tio. Olha aí, a minha tia Marta. São um casal abençoado da Assembleia de Deus aqui, que eu amo muito. Também tem um casal ali de amigos, irmãos. Então, estar aqui em Maringá sempre é uma grande alegria. Eu trouxe alguns livros. Quem gosta de ler aqui diz amém. Olha aí, o povo aqui é o povo da leitura, né? Cadê os livros? Ah, tá aqui, ó. Meu Deus do céu, isso aqui. Queridos, eu trouxe alguns livros. Eu também quero externar meu agradecimento ao irmão Edilson, que veio conosco ali da cidade de Londrina, bem como a sua esposa, a irmã. Deus abençoe também ricamente a irmã. Esse livro aqui, queridos, Jó ao cheiro das águas. Esse livro eu escrevi e reescrevi o ano passado. Na verdade, eu comento acerca do patriarca Jó, uma vez que é um dos livros mais lindos que temos na Bíblia, né? Eu falo sobre as 4 fases da vida de Jó, de uma forma detalhada, usando a figura de uma árvore, uma vez que por diversas vezes no livro de Jó, ele é comparado a uma árvore. Capítulo 8, capítulo 14, capítulo 18, capítulo 29. É um livro maravilhoso para quem quer entender as fases da vida de Jó. Eu tenho esse outro livro aqui também, ó, que eu escrevi. Esse livro eu demorei um pouco mais para escrever, que é uma biografia, O Homem de Tarso. São quase 400 páginas que eu falo desde a infância até o último dia da vida de Paulo. Eu demorei 14 anos para escrever esse livro. E aqui você vai ter muitas informações detalhadas acerca do maior apóstolo que temos na Bíblia, o apóstolo Paulo.
Então eu falo a respeito de onde Paulo nasceu, a cidade de Tarso, qual era a importância de Tarso, quem eram os pais de Paulo, será que tem mudança de nome mesmo, de Saulo para Paulo? Com quantos anos ele foi para Jerusalém? Por que ele escolhe a escola de Iléu ao invés da escola de Chamai? Por que ele estuda aos pés de Gamaliel? Porque em Atos, Lucas registra 3 vezes a conversão de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira e a reconstrução da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, o seu martírio. Você vai ter aqui mas muitas informações. Eu tenho também esse livro aqui, ó, Do Meu Caderno à Sua Alma. Eu lancei esse livro agora em fevereiro. Eu ministro já há 15 anos, e eu sempre escrevi as minhas mensagens. E esse ano eu decidi compartilhar pelo menos aí 100 devocionais. Devocionais hoje é o termo que está se utilizando no nosso meio. Mas são esboços mesmo, com muitas informações, as quais vai ajudar muito aí a sua vida. Então, eu abordo diversos assuntos. Quer ver? Um dos assuntos que eu abordo é esse. Desentule seu interior. Repita comigo, desentule seu interior. Então, aqui você vai entender qual é a importância de nós tirarmos, queridos irmãos, o lixo dentro do nosso coração. É fundamentado em Neemias capítulo 3, entre as portas que havia na cidade de Jerusalém, existia uma que era chamada de a porta do lixo, ou a porta do monturo. Essa porta dava acesso ao lixão que ficava fora da cidade de Jerusalém. Então, todo dia, os judaítas saíam das suas casas, levavam os seus lixos, passavam pela porta do monturo e levavam o lixo lá fora. Todo dia eles tinham que fazer isso. E nós somos a Jerusalém de Deus. Né? Então, todo dia a gente tem que ficar desentulhando coisas no nosso coração. Porque tem gente que está fazendo do coração um depósito de lixo, amargura, raiva, inveja e tantos outros sentimentos que só vai adoecendo a alma da pessoa. Então, eu tenho aqui 100 devocionais maravilhosos. E esse daqui, ó, quem é casado aí? Diz amém. Opa, tem bastante casais aí. Cadê os irmãos casados aqui? Diz amém. Tá feliz com a sua esposa, meu irmão? Não achei muito ânimo. As irmãs casadas aqui, diz amém. Tá, olha aí, as irmãs são mais. Tá feliz com o maridão, minha irmã? As irmãs estão mais animadas. O comentário bíblico Cântico dos Cânticos, na igreja onde congregamos, queridos, nós temos lá quase 500 casais. E a gente tem que lidar diariamente com problemas conjugais. E o ano passado eu decidi escrever esse livro, uma vez que eu e a minha esposa somos pastores do Ministério de Casais onde congregamos. Como eu tenho interesse de comentar toda a Bíblia, falei, eu vou começar por esse livro, O Cântico dos Cânticos, que é o livro mais romântico da Bíblia, né, pastor Gustavo? E, e não é que eu descobri nesse livro que existe base bíblica para entender que, de fato, as mulheres, elas não são mais comunicativas do que os homens, por acaso. As irmãs aqui falam mais do que os homens, sim ou não? Sim ou não? Depende. Aham. É constatado cientificamente que uma mulher precisa, no mínimo, falar 40 mil palavras. Sabia disso? No dia, meu irmão, é no dia mesmo. E às vezes eu ouço alguns homens falando assim, pastor, minha esposa não para de falar. Irmão, se ela parar de falar num dia, vai acumular para outro dia. Então, ao invés de ser 40 no outro dia, vai ser 70, 80, ou dependendo do quanto for acumulando. Mas aqui, ó, Salomão e a Sulamita são os principais desse livro. E quem vocês acham que mais fala nesse livro? A Sulamita. Ela que começa falando, ela que encoraja Salomão de falar. E quem vocês acham que termina falando? A Sulamita. Quase 60% do livro quem fala é ela, sem falar as filhas de Jerusalém. Então, o problema não está o quanto fala, o problema está no que fala. Até porque, se as nossas palavras não forem mais nobres do que o silêncio, é melhor que não fale. Então, é um livro maravilhoso para casais. Eu comento todos os versículos desse livro mais romântico da Bíblia, e vai ser uma bênção para a sua vida. Nós vamos à palavra do Senhor. Será que teria como me dar um pouquinho mais de retorno aqui, mano?
só para me ouvir um pouco mais a minha voz. Queridos, esse texto que ora nós acabamos de ler, sem sombra de dúvida, nós estamos dentro de um texto em que, opa, agora ficou ótimo, em que estamos diante de uma pessoa cujo nome dele é Davi, as quais está sentindo uma das dores mais profundas e atrozes da alma, que é a traição. Todos nós somos sabedores de que Davi viveu 70 anos na terra. E sem sombra de dúvida, Davi foi um dos personagens que mais soube viver de forma intensa. Até porque o que não faltou na vida de Davi foram desafios que a vida lhe foi imprimindo no decorrer da trajetória da sua vida tão curta. E quando eu falo acerca de Davi, logo devemos levar em consideração que nós estamos diante de um dos personagens mais resistentes e resilientes de todo o Antigo Testamento. Até porque não há nenhum personagem no Antigo Testamento que ocupe tanto espaço nas páginas seletivas da Sagrada Escritura como Davi. Nem o próprio Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés tem tanto espaço no cânon sagrado para falar acerca da sua biografia. Davi é tão relevante que no Novo Testamento ele é mencionado mais de 60 vezes. Tamanha a importância de Davi no cânon sagrado. E quando nós falamos acerca de Davi, queridos, logo devemos levar em consideração que a sua vida foi feita de desafios. Não é porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus que a vida dele foi fácil. Muito pelo contrário. O que não faltou foram desafios. Os desafios já começaram a partir do momento que Davi nasce. Até porque quando nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, nós entendemos que Davi, diferente de todo israelita, a sua tez, a sua pele, a cor da sua pele era diferente de qualquer outro israelita. Por algumas vezes, a Bíblia menciona dizendo que Davi era ruivo. E é interessante que quando nós lemos na raiz da língua hebraica, a palavra ruivo vem de Adama, aquele que é vermelho. Essa mesma vertente da raiz da língua hebraica nós encontramos quando Adão foi criado por Deus. O mesmo nome Adão tem duplo significado. Adão, que significa homem, mas Adão ou Adama, que significa feito do barro vermelho. Logo nós entendemos que assim como Adão e Davi, ambos eram ruivos, eram vermelhos. Adão não nasceu branco, não era preto, não era pardo, não era amarelo, ele era vermelho. Por causa disso, queridos irmãos, entendemos, conforme o pensamento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, que por meio de Adão entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Então, dentro da casa israelita, quem nascia com a cor vermelha era menosprezado, estigmatizado, humilhado, porque a cor ruiva remetia ao primeiro homem, a matriz da humanidade, que pecou e caiu, e por meio dele entrou o pecado no mundo. Então, queridos, era vexatório para uma casa, para uma família que tivesse um integrante com a cor vermelha. É como se fosse a marca a marca do pecado dentro da própria família. Hoje nós utilizamos um termo pejorativo para alguém que só dá trabalho dentro de casa, que é a ovelha negra da família. Mas dentro da casa de Israel, quem era considerado, queridos irmãos, de forma humilhante, era alguém que nascia com a cor vermelha e era humilhada ao ponto dos próprios pais e os integrantes da família querer que este fosse morto. Até porque quando nós lemos a palavra do Senhor,
nós entendemos que Davi, queridos irmãos, ele veio de uma família de camponês, família esta, que era composta por um pai, cujo nome dele era Jessé, a mãe, a Bíblia não menciona o nome dela, mas tudo indica, conforme os registros que temos em 1 Samuel, que Davi tinha uma mãe. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que Davi tinha duas irmãs, ou duas meias-irmãs, do primeiro casamento de sua mãe, cuja própria Bíblia nos traz a informação dizendo que a mãe de Davi era casada com um homem chamado Naás, e com este homem ela teve duas mulheres, que a mais velha era Zeruia e a segunda era Abigail, não a esposa de Davi, pois sim a irmã de Davi. E tudo indica que a esposa de Jessé ficou viúva, conforme alguns comentaristas, o próprio Kinner fala acerca disso, Derek Kidner, e casou com Jessé, e agora, por meio deste casamento, eles vão ter mais 7 ou 8 filhos, dependendo do registro de Crônicas ou de Samuel. A certeza que temos é que Davi é o último filho. É o último filho desta grande família que vivia nas regiões de Belém. Sendo Davi o caçula, queridos irmãos, deveria ser o mais paparicado, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos traz a informação dizendo que Davi exercia uma das piores funções dentro da casa de Israel, que era cuidar de ovelhas. Até porque cuidar de ovelhas era considerado um serviço impuro, porque os pastores viviam nos campos sendo picados por insetos e sempre era considerado alguém impuro diante da sociedade israelita, e também era um serviço extremamente perigoso. Até porque quando nós lemos a poderosa palavra do Senhor, nós entendemos que Davi cuidava das ovelhas na região norte da Palestina. E o que não faltava era leões e ursos e outras feras, como chacais, hienas e tantas outras feras. A pergunta que não quer calar: que pai teria coragem de pegar uma criança? Porque dentro da casa israelita, pela idade de Davi, ele era ainda considerado uma criança. E ser levado para cuidar de ovelhas em uma região tão perigosa como o norte da Palestina, a não ser que este pai tivesse o interesse de que este menino fosse estraçalhado pelas feras. Por isso, nós entendemos que Davi já nasceu com gosto amargo do desprestígio. Foi desprestigiado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Mas eu gosto. Eu gosto por quê, queridos? Porque os desprestígios não foi um álibi, uma desculpa para Davi ficar se me vitimizando. Você não vai ver Davi chorando, lamuriando pelos cantos desse depressivo, dizendo: olha, ninguém quer me receber, oh céus, oh vida. Não, os desprestígios dentro da sua casa o fez ter um relacionamento maior e melhor para com o seu Deus ou com o seu Deus. Até porque quando nós lemos um dos salmos, o texto diz assim: ó, achei a Davi e com o meu santo óleo a ungir. Foi o próprio Deus que ficou com Davi no pasto. Mesmo Davi sendo desprestigiado, ele não para. Por quê, queridos? Que não dá para parar só porque as pessoas estão nos desprestigiando. A vida tem que continuar. Isso nos faz simplesmente nos tornarmos mais fortes. Mesmo Davi sendo desprestigiado dentro de casa, ele continua a sua trajetória. Isso vai lhe dando cancha, vai lhe dando experiência. Depois disso, a Bíblia diz que Davi é chamado para ser ungido como rei, diante de toda a sua família, diante de toda a sua casa, diante de muitos belemitas. E a história de Davi continua ao ponto de Jessé chamar Davi e dizer: Davi, vá até o campo de batalha e leve alguns alimentos aos seus irmãos, ao capitão, leve esses alimentos. E a Bíblia diz que quando Davi foi, Eliabe olhou para Davi e diz assim: que fazes aqui? Por que você não volta a cuidar das suas poucas ovelhas? Olha que interessante. O Davi, que teve que lidar com o desprestígio por parte de seu pai, agora vai ter que lidar com o desprezo por parte do seu irmão. Mas o que eu acho interessante é que Davi é resiliente. Não dá para parar só porque as pessoas estão nos desprezando. Tem que continuar. Porque a vida não pode parar só porque as pessoas nos desprezam. Davi continua, ele desce ao vale e de repente lá vem Golias. E quando Golias se aproxima de Davi, a Bíblia diz que Davi ouve da boca de Golias: é ruivo
e de gentil aspecto, e ainda por cima, Golias amaldiçoa Davi. Então, diante de Golias, ele vai ter que lidar com dois sentimentos terríveis. Primeiro, o menosprezo. Segundo, a maldição. Menosprezo e a maldição. O Davi, que foi desprestigiado pelo pai, foi desprezado pelo irmão, agora é menosprezado por Golias e amaldiçoado por Golias. Mas quem é resiliente não para só porque as pessoas estão amaldiçoando ou estão te menosprezando. Porque não dá para parar, queridos irmãos. Tem que continuar. Esse mesmo Davi corta a cabeça de Golias. E olha que interessante. A Bíblia diz que Davi cortou a cabeça de Golias e levou a cabeça, o crânio deste gigante, para Jerusalém. A pergunta que devemos fazer para o próprio texto: mas Jerusalém fazia parte da jurisdição de Israel? É claro que não. Jerusalém ainda era uma cidade conquistada pelos jebuseus. E quem conquistou essa cidade foi o próprio Davi, depois de quase 2 décadas. Logo, o que o texto está querendo nos dizer é que Davi, em toda a sua trajetória, até conquistar Jerusalém, fazer dela a capital do reino de Israel, Davi nunca se apartou da cabeça de Golias. Ele levava a cabeça de Golias, o crânio de Golias, como um troféu ou como uma medalha sobre o seu peito. É Davi nos ensinando. Quem ensina, quem esquece, melhor dizendo, dos grandes feitos do Senhor, está suscetível a ter amnésia espiritual. E quem esquece, acaba murmurando. É Davi nos ensinando. Nunca esqueça das grandes vitórias que Deus te deu. Esse Davi que corta a cabeça de Golias, a Bíblia diz que ele vai subindo em direção à casa de Saul. E quando ele sobe, a Bíblia nos diz, queridos irmãos, que lá vem um grupo de mulheres. E essas mulheres começam a entoar um cântico dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Primeiro, Davi não tinha matado dezenas de milhares, até porque Davi veio de uma primeira guerra. Então é um cântico mentiroso. Outro ponto importante que devemos levar em consideração: todo cântico que não enaltece o Deus Todo-Poderoso desperta o pior no coração daqueles que são Saús. Por quê? Porque a Bíblia diz que Saul, a partir daquele momento, decidiu matar Davi. Decidiu o quê? O que eu acho interessante é que, no mesmo contexto deste capítulo, queridos irmãos, antes de Davi ter matado Golias, Davi era pajem de armas de Saul. E o texto diz assim: e Saul amou Davi. O mesmo Saul que fez juras de amor a Davi, agora está querendo matá-lo. Ao ponto da Bíblia nos dizer que nunca mais Saul mencionou o nome Davi. Até porque o nome Davi significa amado. Pois sim, Saul usava uma pequena frase para desprestigiar, para humilhar Davi. Ele dizia assim: aquele filho de Jessé. Aquele filho de Jessé. Por que ele usa essa expressão filho de Jessé? É porque Davi era descendente de Jessé. E Jessé era descendente de Ruth e de Raabe. Então, no sangue de Davi, não corria sangue puro de israelita, mas ele tinha sangue de uma cananeia lá das terras de Jericó, e também sobre as suas veias corria o sangue de uma moabita pagã, cuja graça o alcançou, chamada Ruth. Então, Saul está sendo usado por Satanás para tentar humilhar a árvore genealógica de Davi. Mas é interessante que toda frase que o diabo utiliza para tentar nos humilhar, Deus usa essa mesma frase para nos exaltar. Oh, glórias! Porque quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 5, a Bíblia diz que quando João chegou na sala do trono, ele chorava muito. E de repente, a Bíblia diz que ele chorava porque não conseguia ver o Cristo Cordeiro que venceu o inferno por meio do seu sangue, da sua morte e da ressurreição. Aí, de repente, vem um dos 24 anciãos e olha para João e diz assim: João, não chores mais. Eis aqui o leão da tribo da raiz de... Por quê? Porque aquilo que o diabo usa para te humilhar, o céu usa a mesma frase para exaltar. Quando lemos Isaías, capítulo de número 11, Isaías diz assim, é da raiz de Jessé. Oh, glórias a Deus. Então,
Saul tentava de todas as maneiras matar Davi. Ele tinha inveja de Davi, ele odiava Davi. Mas mesmo Davi sendo odiado, invejado, ele não para. Porque não dá para parar só porque as pessoas estão te invejando. Não dá para parar só porque as pessoas estão querendo te odiar. Você tem que continuar. Esse mesmo Davi, queridos irmãos, posteriormente a Bíblia diz que ele tinha um exército de 500 homens. E ele vai para uma região chamada de Keila, que ficava dentro do território de Judá. E quando ali chegou, a Bíblia diz que os homens da cidade de Keila, que eram da tribo de Judá, estavam sendo saqueados pelos filisteus. Davi, sabendo disso, ele decide lutar em prol dos seus irmãos, em prol deles. Ele ganha a guerra contra os filisteus. Davi agora ora ao Senhor dizendo: Senhor, eu devo continuar aqui entre esses meus irmãos nessa cidade por nome de Quila, cuja eu dei a vitória para eles. Aí Deus diz assim: não, é melhor você ir, porque eles vão te entregar a Saul. Sabe o que é esse daqui, queridos irmãos? Deslealdade. Davi lutou em prol desse povo e o povo foi desleal para com eles. Mas mesmo Davi sentindo o gosto da deslealdade, ele não para, porque não dá para parar. Não dá para parar só porque as pessoas estão sendo desleais para contigo. Esse Davi, ele continua, queridos, ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, queridos irmãos, Davi, ele estava passando por alguns bocados, momento de dificuldade, e mesmo assim, ele decide cuidar de alguns pastores, de algumas ovelhas, de alguns rebanhos. Quando chega no período da tosquia das ovelhas, Davi envia alguns mensageiros ao dono daquelas ovelhas e daqueles pastores, cujo nome dele era Nabal. E a mensagem era essa: Nabal, cuidei das suas ovelhas, nenhuma das suas ovelhas foram roubadas, saqueadas. Nos dá um pouquinho de alimento, nos dá um pouco de água, nos dá alguma coisa aí. É tempo de festa, da tosquia. O que Nabal disse para Davi? Eu pegarei das minhas reses, da minha água, do meu rebanho e darei a esse filho de Jessé, olha aí, esse fora da lei. Sabe o que é esse daqui? Ingratidão. Ingratidão. Mas mesmo Davi sentindo o gosto amargo da ingratidão, ele não para. E não dá para parar só porque as pessoas estão sendo ingratas para contigo. Davi continua, queridos, conquista Jerusalém e ele decide levar a arca da aliança para Jerusalém. Quando ele está rompendo a porta da cidade de Jerusalém, tem uma mulher, sua esposa, chamada Mical, está na janela. E quando Davi entra no palácio, ela fala bem assim: você se comporta como um vadio. Essa é a expressão bíblica. Olha como você se comporta diante das mulheres de Israel. Isso aqui é humilhação, queridos. É vexação. Mesmo Davi sendo humilhado por Mical, ele não para. Porque não dá para parar. Não dá para parar. Por que eu estou dizendo isso daqui, queridos irmãos? Porque hoje nós estamos vivendo uma época, pastor Gustavo, existem pessoas que estão parando por qualquer coisa. Tem gente que está parando por qualquer coisa. Davi sentiu o gosto amargo do desprestígio do pai, não parou. Foi desprezado pelo irmão Eliabe, não parou. Foi menosprezado e amaldiçoado por Golias, não parou. Foi nada mais e nada menos do que invejado e foi odiado por Saul, não parou. Os homens de Keila foi desleal para com ele, ele não parou. Mical lhe humilhou, ele não parou. Nabal foi desleal para com ele, foi ingrato para com ele, ele não parou. E por que a gente quer parar? Por que a gente quer parar por qualquer situação? Nós estamos vivendo uma época, queridos irmãos, que o que não falta no nosso meio é pessoas vitimistas. Gente que fala bem assim: não, eu não fui, eu não sou o que era para ser, porque ciclano, fulano falou isso, falou aquilo. Irmão, Deus está mandando dizer: rompa os sentimentos contrários. Se você puder, com muito carinho, olha para esse Davizinho que está do seu lado aí e diga para ele, diga para ela: você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Ah, você não pode parar. Você não pode parar. Em hipótese alguma, você não deve parar. Todos esses sentimentos contrários simplesmente fortaleceu Davi para ter que lidar com o sentimento mais doloroso.
E qual é o sentimento? A traição. Repita comigo, a traição. Porque nenhum desses sentimentos que, olha, eu acabei de dizer, se compara à traição. E ninguém está pronto, ninguém está preparado para ser traído. Até porque os que nos traem está mais próximo do que nós podemos imaginar. Aqui, no capítulo de número 17, de 2 Samuel, é o estopim de todos os sentimentos terríveis que Davi teve que lidar no decorrer da sua vida. E nenhum deles se compara com esse sentimento aqui. Até porque Davi não vai ser traído por qualquer pessoa. Davi vai ser traído por 3 pessoas da sua mesa. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Primeiramente, Absalão. Quem é Absalão? Filho de Davi. Absalão, queridos irmãos, ele foi tão demagogo, foi tão sagaz, que aqui nesse capítulo de número 17, Davi já tinha aproximadamente 65 anos de idade. Estou falando de um senhor debilitado, doente. Davi estava doente aqui. Ao ponto da Bíblia nos dizer em um dos salmos que Davi ora ao Senhor dizendo: Senhor, fofa a cama. Porque eu sei que existem muitos que passam dizendo: quando ele morrerá? Quando é que findará a vida deste, uma vez que esse está doente? Davi estava extremamente doente, debilitado. O que Absalão deveria ter feito, sendo ele o filho deste grande monarca chamado Davi? O que ele tinha que ter feito? Ele deveria ter cumprir com as agendas que Davi tinha como monarca, suprido as necessidades como juiz diante de todo Israel. Mas o que Absalão fez? A Bíblia diz que ele foi nas portas da cidade. E era nas portas onde estavam instalados os tribunais. Quando as pessoas subiam para ter as suas causas julgadas, o que Absalão fazia? Esperava as pessoas chegarem, as que se curvavam diante dele, ele mandava se levantar e beijava essas pessoas. Não beijava porque amava, mas porque tinha um interesse por trás. As pessoas levavam as suas causas diante de Absalão e Absalão olhava e dizia: se eu fosse o juiz de vocês. Ele foi fazendo isso mês após mês, ao ponto da Bíblia nos dizer que ele já tinha roubado o coração de quase todo israelita. Irmãos, o espírito de Absalão é terrível. É gente que não tem a capacidade de conquistar amizades e lealdade. E o que ele faz? De forma sutil, ele vai roubando a lealdade que as pessoas têm para com o seu líder. O que eu acho interessante é que, além disso, a Bíblia diz que Absalão conseguiu ainda levar mais 2 pessoas importantes da mesa de Davi para essa trama satânica, essa tríade do mal. E quem eram elas? A segunda pessoa era Aitofel. Repita comigo, Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Batseba. É gente, queridos irmãos, que não perdoa. Deus tinha perdoado Davi, uma vez que Davi adulterou, Deus perdoou Davi. Aitofel não. Aitofel continuou do lado de Davi, era o ministro de Davi, sabia de detalhes, de minúcias da vida de Davi, e mesmo assim, ele guardava ressentimento esperando o momento certo para matar Davi. Porque Aitoféis são pessoas terríveis, que não vai te perdoar, mas só está esperando a hora de poder destruir a sua vida, a sua casa. Aitofel, avô de Davi, era parente de Davi. E terceiro, quem era a terceira pessoa que se levantou contra Davi? A Bíblia chama o nome dele de Amasa. Repita comigo, Amasa. Quem era Amasa? Amasa era nada mais e nada menos do que sobrinho de Davi. Ele se tornou agora general de Absalão. Irmãos, 3 homens da mesa de Davi estavam prontos e mancomunados para destruir Davi, para matar Davi, ao ponto de Absalão entrar na sala ou no quarto onde Davi estava. Ele diz assim: pai, eu preciso cumprir um voto. Lá em Hebron, eu preciso cumprir um voto lá em Hebron. Eu fiz um voto ao Senhor. Davi, inocente, coitado, olhou para Absalão e falou: então vá, meu filho. Quando Absalão virou as costas, ele dá uma ordem para os homens, dizendo assim: vá,
em todas as tribos de Israel, toque as trombetas e diga que eu sou o novo rei de Israel. Irmãos, já estava pronto o golpe de Estado. Estava tudo pronto. A tríade satânica, Absalão, Aitofel e Amasa, já estava tudo pronto para matar Davi. E aí você poderia me perguntar, e o que isso tem a ver com a minha vida nessa tarde ou nessa manhã? É que existem alguns espíritos de Absalão. Existem alguns espíritos de Aitoféis. Existem alguns espíritos de Amasa, que já tinha arquitetado ardilosamente planos satânicos contra a minha e contra a sua vida. Mas Deus manda dizer aqui nessa manhã, antes dos feitos dos nossos inimigos ter êxito contra a nossa vida, Deus vai desfazer cada projeto, cada cilada satânica. Essa manhã, pastor Gustavo, não é uma manhã qualquer, é uma manhã que Deus está desbaratando projetos de Satanás. Oh, glórias a Deus. Por quê? Porque Deus ouve aquilo que a gente não ouve. Deus vê aquilo que a gente não consegue ver. Deus entra aonde a gente não consegue entrar. Eu venho aqui nessa manhã para te dizer, já estava tudo pronto para acabar com o teu casamento, para destruir a tua casa, a sua família, seu ministério. Mas Deus está mandando dizer, nessa manhã eu marquei para desfazer todas as tramas e todas as ciladas de Satanás. Deus está desfazendo toda a obra do diabo. Aleluia. Alguém ouviu o que Absalão tinha tramado e foi até Davi e disse, seu filho Absalão está vindo aí para te matar. Irmãos, sabe o que Davi fez? O Davi, que era de guerra, muita guerra, decidiu fugir. Decidiu fazer o quê? Por que Davi foge? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que Davi decide fugir? Estou falando, queridos irmãos, de um idoso, de um senhor de 60 e poucos anos de idade. Eu não estou falando dos homens hoje que têm 60 e poucos anos de idade. Olha meu tio ali, tá forte. Meu tio vai até os 100 anos brincando. É. A irmã dele, a tia Maria, tem 70 e poucos anos. Você olha e fala, meu Deus do céu, a tinta é boa mesmo. Né, tio? Davi que estava doente, debilitado, em cima de uma cama. Eu fico imaginando a dificuldade desse homem de levantar. Com muita dor, sentindo o gosto da traição. Aí Davi se levanta, queridos irmãos, com muita dificuldade, e a Bíblia diz que ele decide fugir. Cadê o tecladista aqui? Eu vi que tem um tecladista abençoado. Vem aqui, meu amigo, ajudar no fundo musical, a gente já vai terminar já. Decide fugir. A pergunta que não quer calar, por que Davi decidiu fugir? Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque Jerusalém, o nome Jerusalém significa lugar de paz. O que Absalão queria era fazer da cidade de Jerusalém um lugar de guerra, um lugar de sangue derramado. E Davi decide fugir, porque ele entendeu, lugar de paz. Jerusalém, lugar de paz, não pode se tornar um lugar de guerra. Nem toda fuga é sinal de covardia. Existem algumas fugas, queridos irmãos, que é estratégica, para que este ambiente não se torne um ambiente de guerra. Eu estou pregando para pessoas aqui que decidiu sair ao invés de lutar. E não é porque você foi covarde, é porque você ainda entendeu que esse ambiente é um ambiente de paz. Aí Davi, queridos irmãos, ele decide fugir e ele foge. Eu acho interessante é que ele vai fugindo e ele vai saindo da cidade de Jerusalém descalço. A Bíblia diz que Davi não teve nem tempo de cobrir a sola dos seus pés com um par de sandálias. E era inevitável andar pelas ruas de Jerusalém e não encontrar pedras pontiagudas. Não é como Maringá, que a maioria das ruas, ou todas as ruas, são asfaltadas. Não, Jerusalém era cheia de pedras pontiagudas. Andar descalço era inevitável. Não ter feridas abertas sobre os seus pés. E ele vai andando com muita dificuldade, com vergonha, porque quem ele traiu não foi qualquer um, foram pessoas da mesa. E a Bíblia diz que ele cobre a sua cabeça. E ele começa a chorar. Davi vai chorando ao ponto dos seus liderados olhar para ele.
e começaram a chorar também. E Davi vai andando, pastor Gustavo, e ele vai saindo da cidade de Jerusalém, ele atravessa o ribeiro de Cedron, e há um detalhe que devemos levar em consideração. Quando Davi sai da cidade de Jerusalém, ele decide, queridos, subir o Monte das Oliveiras. Ele decide subir o Monte das Oliveiras. O que eu acho interessante é que Davi não desce para as cavernas escuras. Davi não vai para as cavernas, mas sim ele sobe o Monte das Oliveiras. Aqui tem um detalhe extraordinário, queridos. Por quê? Está sentindo o gosto amargo da traição, da ingratidão, da deslealdade? Não tente entrar nas cavernas da vida, ficar depressivo, ficar choramingando, não. Eleve o seu nível. Suba como Davi estava subindo. Ele vai subindo o Monte das Oliveiras. Por que ele sobe o Monte das Oliveiras? Porque Davi entendeu, queridos, que o melhor lugar para se esconder de traidor é atrás da copa das oliveiras. Quem é a oliveira verdadeira? Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho aqui nesta manhã simplesmente para dizer que existem pessoas aqui que estão sentindo gostos terríveis de dessabores da vida, mas mesmo numa manhã como essa, você decidiu romper o limite, entrar nesse santuário, elevar o seu nível de intimidade, subir um pouco mais na adoração, porque a Bíblia diz que Davi não subiu o Monte das Oliveiras por acaso, ou de forma simplesmente trivial. Não, Davi subiu com um propósito. Ele subiu para levantar um altar no topo do Monte das Oliveiras. Era Davi dizendo assim: eu fui traído pelos meus da mesa, mas eu não vou deixar de adorar. A minha essência não muda só porque as pessoas mudaram para comigo. Eu preciso lhes dizer, independente do sentimento terrível que as pessoas tentaram despejar sobre a tua alma, o que você não pode deixar é de ser um verdadeiro adorador. Eu vim aqui nesta manhã simplesmente para te dizer: suba um pouco mais na intimidade, suba um pouco mais na adoração. Levante as suas duas mãos aonde você está, independente da dor que você sente. Comece a adorar aqui nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Elai kalamaha subidarabahaseias. Sobe o Monte das Oliveiras. Nós não devemos parar de adorar só porque as pessoas da mesa nos traíram. Paz, meus irmãos, o salmo mais conhecido de Davi, segundo o comentarista Wayne Risby, foi desenvolvido nessa época. E que salmo é esse? É o Salmo 23. Davi não compôs esse salmo quando era pastor de ovelhas. Davi não compôs esse salmo enquanto dedilhava a sua harpa, assentado numa relva, enquanto as suas ovelhas comiam um bom pasto e bebiam uma ótima água. Não, o Salmo 23 foi desenvolvido nesse contexto em que Davi está subindo o Monte das Oliveiras, se sentindo cansado, sentindo a dor amarga da traição. Davi vai subindo, ele começa a cantar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos, ele me faz descansar, e ele me leva às águas tranquilas, e ele me guia em direção a essas águas tranquilas. Davi vai cantando. Eu gosto demais disso, queridos irmãos, porque no versículo de número 1, nós entendemos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem algumas traduções que ela é mais próxima do original, e que o verbo está no gerúndio. Ao invés de estar o Senhor é meu pastor, está o Senhor está me pastoreando, que é a forma mais correta da tradução. O Senhor está me pastoreando. Repita comigo: o Senhor está me pastoreando. Quando Davi vai subir do Monte das Oliveiras, chorando, sentindo o gosto da traição, ele recebe essa composição, ele começa a dizer: o Senhor está me pastoreando. Com isso, Davi está dizendo: ele nunca deixou de me pastorear. Quando eu era ainda um embrião na parede uterina de minha mamãe, ele já me pastoreava. Quando eu nasci, ele continuou me pastoreando. Meu pai me enviou para o pasto para cuidar das ovelhas, Deus continuou me pastoreando. Me chamaram para receber a unção sobre a minha cabeça,
e o Senhor continuou me pastoreando. Voltei para o pasto cuidar das ovelhas e o Senhor continuou me pastoreando. Alguns guardas foram me chamar para tocar harpa na sala do trono de Saul e o Senhor continuou me pastoreando. Fui enviado pelo meu pai para levar os mantimentos para os meus irmãos e o Senhor continuou me pastoreando. Desci ao vale, cortei a cabeça de Golias e o Senhor continuou me pastoreando. Subi até a casa de Saul e ele tentou me matar e o Senhor continuou me pastoreando. Casei com Mical e Saul enviou homens para rondar a minha casa a fim de que me matasse de manhã e o Senhor continuou me pastoreando. Saí da casa aonde eu estava e fui até a casa de Samuel e o Senhor continuou me pastoreando. Da casa de Samuel eu fui à escola de Naiote. Saul estava no meu encalce e o Senhor continuou me pastoreando. Saí da escola de Naiote e fui até a vila sacerdotal chamada de Nob. Peguei a espada de Golias, comi os pães asmos e o Senhor continuou me pastoreando. De lá eu fui até a terra de Gate e o Senhor continuou me pastoreando. Voltei para a caverna de Adulão e o Senhor continuou me pastoreando. Peguei os meus pais, levei para Moabe e o Senhor continuou me pastoreando. Peguei os meus soldados, fui para o deserto e o Senhor continuou me pastoreando. Saí de lá, fui para o bosque de Herete e o Senhor continuou me pastoreando. De lá eu fui para as regiões de Zif, o cerrado de Zif, e o Senhor continuou me pastoreando. De lá eu fui para Ziclag e o Senhor continuou me pastoreando. Saul morreu, assentei no trono sobre a tribo de Judá e o Senhor continuou me pastoreando. Conquistei Jerusalém, assumi as 12 tribos, recebi o cetro e a coroa sobre as 12 tribos de Israel e o Senhor continuou me pastoreando. Mandei trazer a arca da aliança e o Senhor continuou me pastoreando. Tem ordem para trazer Mefibosete, o Senhor continuou me pastoreando. Lutei contra os filisteus e venci, porque o Senhor continuou me pastoreando. Lutei contra os edomitas e venci, porque o Senhor continuou me pastoreando. Fui lá na Síria, venci os sírios e o Senhor continuou me pastoreando. Eu venci os amonitas e os moabitas e o Senhor continuou me pastoreando. Mas eu adulterei com Batseba, mas o Senhor não deixou de me pastorear. Eu traí Urias o Eteu e o Senhor continuou me pastoreando. E não é agora que ele vai deixar de me pastorear. Era Davi dizendo: não há absolutamente nada na minha vida que vai deixar Deus de me pastorear. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, ou nesta manhã, não há absolutamente nada que altere o pastoreio de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Oh, glória! Eu termino, queridos. Davi sobe o Monte das Oliveiras, levanta um altar para Deus, e ele sai pela costa dos Montes das Oliveiras. E agora Davi decide, queridos, preparar um exército para lutar contra os seus inimigos. Aí vem o texto que ora nós acabamos de ler, e termino a minha participação. Davi, queridos irmãos, ele pensou: estou com poucos soldados, são esses os que eu confio. Meu filho Absalão está com um grande exército. Eu preciso de um exército para lutar contra estes inimigos. Aí Davi pensa: onde eu posso conseguir um exército na terra ou no céu? Aí vem em 2 Samuel, capítulo de número 17, que o texto diz assim, ó, que Davi decidiu ir para Maanaim. Repita comigo, Maanaim. Mas por que ele decide ir para Maanaim? Sabe por quê? Porque Maanaim, na concepção de Davi, era o melhor lugar para ele conseguir um exército para lutar contra os seus inimigos. Por causa de quem? Por causa de Jacó. Leia Gênesis. Qual capítulo? Não vou dizer para você ler Gênesis inteiro. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando Jacó, melhor dizendo, está voltando para a casa de seus pais, rico e abastado com a sua família,
Quando ele chega numa determinada região, ele soube que o seu irmão Esaú estava vindo em sua direção com 400 homens. Jacó ficou temeroso, uma vez que Esaú havia dito que ia tirar a sua vida. Nesse processo, Davi olha, ou melhor, Jacó olhou e ele viu seres angelicais. Está no livro do Gênesis. Seres angelicais. Seres angelicais. Prontos e aptos para a guerra. É como se Deus estivesse dizendo: não tema seu irmão, porque eu tenho um exército de anjos que está ao seu lado, Jacó. Aí foi Jacó que deu um nome para essa região. E qual era o nome da região? 2 exércitos. Fazendo alusão a esses exércitos de anjos, de seres angelicais. Por isso que Davi está indo para Manaim. De Jerusalém a Manaim dava aproximadamente 60 quilômetros. Davi está indo para Manaim com um propósito, de encontrar esses anjos, esses exércitos angelicais. Mas que eu posso ver Davi chegando em Manaim esperando anjos. Aí vem o texto que nós acabamos de ler, o texto diz assim, que quando Davi chegou em Manaim, Absalão está atravessando o Jordão, no encalce de Davi. Parece que eu posso ver Davi dizendo: Senhor, cadê os anjos? Cadê os anjos que o Senhor mostrou, que o Senhor enviou ao meu pai Jacó? Cadê, Senhor? Não apareceu nenhum anjo sequer. Ao invés de anjos, sabe quem vem, queridos irmãos, em direção a Davi e Manaim? Um senhor de 80 anos chamado Barzilai. Queria anjos, Deus está enviando um senhor com 80 anos, chamado de Barzilai. E o que Barzilai vem trazendo nas suas mãos? Camas, repita comigo, camas. Aí de repente vem um outro homem, que não conhecia Barzilai, mas que tinha o mesmo propósito, chamado de Sobi. E Sobi vem das regiões de Amon e vem trazendo o quê? Camas, repita comigo, camas. Aí de repente vem um outro homem chamado Maquir, o mesmo que cuidou de Mefibosete. E o que é que ele vem trazendo nas mãos? Camas, camas. Irmãos, Davi queria um exército de anjos. Deus envia 3 homens trazendo camas. Era Deus dizendo assim: Davi, essa noite não é noite de guerra, não. Você está querendo guerrear hoje? Mas na verdade essa noite é uma noite de você deitar, dormir e descansar. Por quê? Eu estou pregando para gente aqui nessa manhã que não sabe o que é ter uma boa noite de sono. Estou pregando para gente aqui que parece que a cama está cheia de pregos, não dorme. Preocupações e mais preocupações. Gente que vira para lá, vira para cá, da meia-noite, 1h da madrugada, 2 horas, 3 horas, não consegue dormir. Gente que dorme em cama cara, mas que não consegue ter descanso, paz para dormir. O que eu acho interessante, queridos irmãos, é que era Deus dizendo assim: Davi, tu queria um grande exército de anjos, mas eu venho e trago homens trazendo camas. Porque Deus manda dizer aqui nessa manhã: a vitória de amanhã depende como você descansa hoje. Porque o que tem de gente que a preocupação e a ansiedade tem destruído a sua vida. É por isso que quando Pedro escreve a sua epístola, ele diz que a gente deve lançar as nossas ansiedades ao Senhor. A palavra ansiedade, no termo grego, faz alusão de estrangulamento. Toda pessoa que é ansiosa já está asfixiando, está matando a sua própria alma. E o que tem de gente, queridos irmãos, dentro das igrejas, ansiosas, depressivas. Gente, queridos irmãos, que a sua alma está sendo morta por tantas preocupações. Aí Deus vem aqui nessa manhã e diz assim: tu quer vitória? Quero. Quem aqui não quer? Deus manda dizer: a maior vitória que você pode ter é conseguir deitar e dormir. Deitar e dormir. Deitar e dormir. Até porque, queridos irmãos, o diabo sabe que contra a igreja não há encantamento, não há bruxaria, não há feitiçaria. Mas ele sabe que quando um crente não dorme, ele não revigora as suas forças. Ele não tem sonho. Ele não tem visões. Era Deus dizendo: Davi, hoje não é noite de guerra. Essa noite você vai deitar, vai descansar e vai dormir. Amanhã tu guerreia. Se você puder, olha para esse crente que está do seu lado e diga para ele: esse domingo não é domingo de guerra, não. Olha aí, diga para ele. Amanhã sim. Mas diga para ele, diga para ela: a vitória de amanhã. Não, diga mais alto: a vitória de amanhã
depende como você descansa hoje. Então diga para ele, descansa, meu irmão. Porque amanhã tem vitória para você. Tem estratégia do céu. Aleluia! Se coloca de pé, gente. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu, queridos? No outro dia, Davi deitou, descansou e dormiu. E no outro dia, repita comigo, no outro dia, Davi acordou com um cântico nos lábios. E que cântico é esse? É o Salmo 3. Olha o que diz o Salmo 3. Um salmo de Davi quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Olha o que Davi diz. Senhor, como tem aumentado o número dos meus inimigos. Numerosos são aqueles que rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergues a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Aí no verso de número 5, olha que coisa extraordinária. Davi olha e diz assim, ó, eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor tem me sustentado. É Deus dizendo, por meio da boca de Davi, quem deita e dorme, descansa, quando chega de manhã já está com um cântico novo na boca. Porque o que tem de gente, queridos irmãos, que não deita, não dorme, e no outro dia, ainda por cima, está atormentando a vida dos outros. É ou não é? Tem gente que já acorda, queridos irmãos. Tem irmã que é assim. Não, irmã não, né? Acho que aqui não tem, né? Acorda dando cascudo na criança. Ô, desgraça, demônio. Amaldiçoando o sol, amaldiçoa a chuva. Essa praga de vida. É que você não entendeu a importância de descansar nos braços do Senhor. Sabe qual é o grande problema? É que tem gente que trata o colo do Senhor como qualquer coisa fútil. Mas o salmista diz assim, ó, eu sou como uma criança desmamada nos seus braços. Pode ver que toda criança que desmama, ela está nos braços da mãe, não mais por causa do leite, mas por causa do afeto. É porque eu amo estar nos seus braços. E quão maravilhoso é, queridos irmãos, quando a gente vem para os braços do Senhor. Não pelo aquilo que Ele pode nos oferecer, mas assim pela presença dEle. Simplesmente por sentir o calor da presença dEle. O Davi que acordou, queridos, agora já acordou com uma estratégia de guerra para outro dia. Se você puder, repita comigo assim, Deus me dará uma estratégia. Amanhã de manhã. Irmãos, um dia antes, Davi queria um exército de anjos. Queria um exército do quê? Mas no outro dia, Deus deu uma estratégia para Davi. E que estratégia foi essa? Deus diz assim, ó, olha o que Deus vai dizer. Que Deus deu uma estratégia tão extraordinária que pelo fato de Davi conhecer cada metro quadrado de Israel, Davi conhecia, pastor Gustavo, cada metro quadrado de todo o território de Israel. Eu sempre me perguntei, pastor Gustavo, por que Deus permitiu Saul perseguir 10 anos o jovem Davi? Sabe por quê? Porque Deus queria usar Saul para fazer Davi caminhar. Vai no deserto, vá para o cerrado, vá para os pântanos. Eu quero que você conheça o tamanho da promessa que eu prometi para vocês. Irmão, se a gente não tiver um Saul no nosso encalço, a gente não conhece o tamanho daquilo que Deus nos prometeu. Eita! O irmão entendeu ali, ó. O irmão entendeu ali. Oh, glórias a Deus. Davi, pelo fato de conhecer todo Israel, ele sabia que tinha um bosque chamado de Bosque de Efraim. Um bosque, queridos irmãos, que era cheio de carvalhos. Os galhos dos carvalhos fechavam. Pastor Gustavo, podia ser meio-dia. O sol não entrava nesse bosque. Um bosque úmido, cheio de precipícios, escuro. Deus olha para Davi e diz assim, é lá que a guerra vai acontecer, Davi. É lá que a guerra vai acontecer. O que aconteceu? A Bíblia diz que Davi teve uma vitória acachapante. Foi tão extraordinária a vitória, queridos, que a Bíblia diz
que as árvores desse bosque matou mais dos inimigos de Davi do que os próprios soldados de Davi. Sabe o que Deus estava dizendo? Davi, tu queria um exército de anjos. Eu enviei um exército de árvores. Eita, eu estou pregando aqui para gente que às vezes está olhando e está dizendo, mas Deus, envia um exército de anjos. Irmãos, Deus tem exército de anjos. Deus tem exército de ratos. Eita, deixa para lá. Deus tem exército de vespões. Está na Bíblia aí, ó. Exército de pedras. A certeza que eu tenho é que a vitória virá sobre a tua vida. A vitória virá sobre a tua casa. Tem um exército que Deus está enviando para essa casa. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Coloque a mãozinha no seu coração ali. Feche os seus olhos. O servo do Senhor vai estar louvando. Independente do sentimento que os inimigos tentaram contra a sua vida, a certeza que temos é que viemos nessa manhã para entregar ao Senhor o nosso louvor. Independente das ingratidões, das deslealdades, nós viemos aqui entregar o nosso culto. Eu vou lhe dar alguns segundos para encher essa casa de glória. Podemos gourmetizar qualquer outra coisa, mas o culto ainda não tem como gourmetizar. Ainda tem que abrir a boca para adorar. Ai, calamarraceias. Abre a boca que eu te encherei, diz o Senhor. Deixa eu ver se tem alguém que veio aqui adorar. Jesus quer renovar a tua vida aqui nesta manhã. Não permita sair daqui do mesmo jeito. Você não pode parar só porque as pessoas estão te odiando. Você tem que continuar, você tem que continuar. Você tem que continuar. Não pare, não pare, não pare. Se você sentir de Deus, abrace alguém que está do seu lado aí, abrace alguém. E console esta pessoa, console ele, console ela. Dizendo, você não pode parar! Em hipótese alguma. Se estão te odiando, continua. Se estão te desprezando, continua. Se estão te invejando, continua. Se estão te humilhando, continua. Você não pode parar. Porque enquanto você caminha, Deus vai te fortalecendo. Deus vai te dando estratégias. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos guarda. Ele sempre estará conosco. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto aplaudir o nome do Senhor Jesus.